Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nick, sou membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Apurá e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o coronavírus e a Covid-19. Antes de tudo, vamos entender o que é um vírus e o que é a Covid-19. Vírus são uma partícula basicamente proteica que podem infectar organismos vivos. Eles são parasitas obrigatórios e isso significa que eles precisam de um hospedeiro para sobreviver. Vírus não têm qualquer atividade metabólica quando fora da célula hospedeira. Eles não podem captar nutrientes, utilizar energia ou realizar qualquer atividade. O coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Já existem outros coronavírus que foram descobertos há muito tempo e, em geral, eles afetam o trato respiratório. Esse, especificamente, é uma evolução que afeta os seres humanos, e é importante ressaltar que esse coronavírus não é transmitido por animais domésticos. O coronavírus que estamos falando é o causador da Covid-19, uma doença que afeta o trato respiratório e pode ir de sintomas semelhantes a uma gripe comum a sintomas severos. Agora que já entendemos, vamos aos dados. De acordo com a OMS, na China, mais de 81 mil casos foram confirmados. Desses casos, cerca de 3.200 levaram à morte. Isso nos leva a uma taxa de mortalidade de 2,3%, e em pessoas com mais de 80 anos chega a 14,8%. Eu escolhi a China porque foi o primeiro local da propagação do vírus. Atualmente, eles estão conseguindo obter um controle melhor. No Brasil, 621 casos foram confirmados até agora, sendo 286 em São Paulo. Para entender o impacto desses números, vamos a alguns dados importantes. A população de São Paulo tem 46,1 milhões de pessoas e a população do Brasil tem 211,5 milhões. Isso nos mostra um número relativamente baixo em relação à mortalidade e quantidade de infectados, mas não significa que não devemos nos preocupar. A preocupação é a alta taxa de transmissão. A transmissão do vírus no Brasil tem a cada dia aumentado muito, e por isso devemos nos atentar às precauções. Antes de ir às precauções, vamos entender o que é uma pandemia. Pandemia é uma epidemia de doenças infecciosas que se propaga no mundo todo. A Covid-19 foi classificada como uma pandemia, e no Brasil, nosso Sistema Único de Saúde não tem capacidade de se sobrecarregar com um grande número de casos. Por isso, devemos de fato evitar que o vírus se espalhe. Mas como podemos fazer isso? O primeiro ponto é respeitar as recomendações médicas e evitar aglomerações, como por exemplo ir ao teatro, parques, cinemas, manifestações, entre outras coisas. Tudo isso deve ser evitado. É compreensível que muitas pessoas têm que trabalhar e têm compromissos que são difíceis de adiar. Mas o que for possível evitar, evitem. E o segundo ponto é conhecer a doença, sua transmissão e como cuidar. Fiquem atentos às informações a seguir. A transmissão entre humanos ocorre pelo ar por meio de gotículas ou contato com objetos e pessoas contaminadas. Pelo ar pode ser por tosse ou espirro. Em contato físico pode ser por meio de beijo, abraço ou aperto de mão. E em objetos contaminados, o vírus fica na superfície do objeto e passa ao corpo pelo toque. Os sintomas mais comuns entre os pacientes infectados são os seguintes: tosse seca, febre, que é considerada acima de 37,8 graus, dificuldade para respirar e insuficiência renal em casos graves. Ao identificar os sintomas, procure um médico. Para não sobrecarregar os hospitais, o SUS criou um aplicativo onde é possível fazer uma triagem online para saber se existe a necessidade de ir ao médico. O nome é Coronavírus SUS. Vou deixar um QR Code aqui para que vocês consigam acessar. Pause o vídeo e posicione o celular ou pesquise na Play Store e encontre o aplicativo. Como se proteger? Lave as mãos. O ideal é que as mãos sejam lavadas por 20 segundos, lavando entre os dedos e em toda a superfície de cada mão. Em relação ao álcool em gel, deve ser 70%. Mas por que higienizar as mãos? O coronavírus é basicamente um vírus de RNA protegido por um envelope de proteínas e lipídios. Ao lavar as mãos, essa estrutura viral é destruída e isso dificulta a contaminação. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz e use braços ou lenço descartável. Após o uso do lenço, descarte e higienize as mãos. É importante que você não tussa ou espirre nas mãos, porque você pode encostar em algum objeto e contaminá-lo, e outra pessoa que tocar nesse objeto também pode ser contaminada. Evite aglomerações, respeite a quarentena imposta. Esse ponto é muito importante para que o vírus seja controlado. Algumas empresas e escolas estão suspendendo as atividades para que o vírus seja controlado. Então respeite isso, não trate como uma folga ou como férias. Evite o máximo possível sair de casa. Os sintomas, além de todas as formas de proteção, é o mais importante. Busque um médico ao identificar os sintomas. Para encerrar, escolhi esse versículo para lembrarmos que Jesus é bom o tempo todo e que devemos descansar nele.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.